Olá, esse trabalho faz parte do projeto Biblioteca Virtual de Geologia do Brasil. Extração de dados estruturais e estratigráficos de modelo virtual de afloramento da Bacia Lusitânica em Portugal. A obtenção de dados geológicos, estruturais e estratigráficos, por exemplo, em campo, é essencial para a compreensão do contexto geológico de uma região. Porém, a execução desse trabalho muitas vezes pode trazer desafios, empecilhos, sejam logísticos ou até mesmo de segurança. Nesse cenário, os modelos virtuais de afloramento surgem como recursos passíveis de serem aplicados a esse fim. Modelos virtuais de afloramento são representações virtuais tridimensionais da superfície de afloramentos rochosos, que são obtidas através da coleta e do processamento de imagens georreferenciadas. O fotorrealismo e a precisão espacial inerentes aos MVAs potencializa sua aplicação em diversas frentes. Os MVAs podem ser representados de maneiras descontínuas, como nuvens densas de pontos, ou contínuas, como malhas trianguladas texturizadas, como é o caso do modelo ao lado, objeto de estudo desse trabalho. Cada uma dessas formas de representação traz diferentes formas de análise e de obtenção de dados. Essas possibilidades são sumarizadas por essa tabela, que leva em consideração o tipo de representação, o método a ser utilizado, manual, semiautomático ou automático, e o tipo de dado a ser analisado, 1D, dados referentes a pontos, 2D, linhas de intersecção entre a superfície do afloramento e planos geológicos, acabamento sedimentar ou superfícies de falha, por exemplo, e dados 3D, superfícies expostas no afloramento. Nuvens de pontos favorecem a interpretação automática, realizada inteiramente pelo software, enquanto malhas texturizadas favorecem a interpretação manual, com a participação do intérprete humano. Como vimos, nesse trabalho foi utilizada uma malha texturizada e o objetivo foi extrair atitudes de superfícies geradas a partir de linhas de intersecção. As exposições retratadas pelo modelo são de rochas sedimentares de comportamento tabular, planar, aproximadamente paralelas entre si e em ângulo em relação ao plano horizontal. No caso do acamamento sedimentar, as linhas de intersecção representam as próprias superfícies da estratigrafia de sequências. Assim, o objetivo foi obter a espessura das camadas de rocha e das sequências estratigráficas e o ângulo de mergulho dessas camadas e dos planos de falha. E o software utilizado foi o Midland Valley Move 2018.1. A geração das superfícies dos planos a partir dessas linhas de intersecção foi feita através do recurso de extrusão de linhas para a superfície, disponibilizado pelo Move. Esse recurso depende de dois parâmetros, o plunge e o azimuth do plunge, e o significado geométrico deles está representado nessa figura. Quando os planos são gerados, é possível extrair os dados, o comportamento espacial deles. Aqui nós vemos o ângulo de mergulho, dip, e a espessura das camadas. Secundariamente foi extraído o azimuth e o programa já identificou o strike, né, que é a direção do mergulho. Esses dados são organizados pelo software de diversas maneiras. Para os fins desse trabalho, as principais são tabelas, estereogramas e histogramas de frequência. Os histogramas de frequência é possível mudar a fonte de dados e analisar os diferentes atributos. O algoritmo aplicado pelo software calcula os parâmetros de todos os vértices de cada superfície, que acaba gerando um grande volume de dados e, eventualmente, pode atrapalhar o trabalho. Porém, como vemos, ele retorna valores mínimos, máximos e a média para cada atributo, o que pode auxiliar o intérprete. Aqui nós vemos atributos de localização, o ângulo de mergulho, o azimuth, o strike e a espessura. Nós vemos aqui as atitudes plotadas no estereograma. Percebe-se que predominantemente os planos mergulham para sul. E aqui nós vemos que o ângulo de mergulho predominante é em torno de 9 graus. Com isso, é possível concluir que os modelos virtuais de afloramento são ótimas ferramentas para análise remota e, eventualmente, podem substituir ou servir como suplemento à atividade de campo. Obrigado.